Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui à nossa revisão de matemática em 100 questões. Nesse vídeo vamos resolver as questões de número 51 a 60. Então vamos para a primeira questão. João Guilherme tem uma placa retangular de 280 centímetros por 160 centímetros. Ele deseja dividi-la em quadrados iguais com o maior lado possível. Quanto vale a área desses quadrados e qual a quantidade de peças? Então vamos lá, pessoal. Para resolver esse probleminha aqui, o que é que nós temos? A gente tem aqui uma placa retangular e ela tem as seguintes dimensões, né? Ela vai ter aqui 280 centímetros por 160 centímetros. O João, ele quer dividir, né, essa placa em quadrados iguais. Então, vou chamar aqui de x a medida do quadrado. E ele quer que seja o maior lado possível, né, quadrado de maior lado possível. Então, a gente vai pegar essa placa aqui, que é uma placa retangular que tem essas dimensões, e vamos dividir em quadrados com o maior lado possível. Então, o que é que nós precisamos aqui entender? A gente tem que entender que esse quadrado aqui, que vai ter lado x, esse x tem que ser um divisor de 160 e também tem que ser um divisor de 280. Uma vez que eu quero cortar aqui, eu quero dividir essa placa retangular em quadrados, então esse lado aqui é x, e como tem que ser um divisor de 280, e esse x aqui, que também é o lado quadrado, uma vez que o quadrado tem os lados iguais, também tem que ser divisor de 160. Ou seja, o x é um divisor comum de 280 e de 160, e ele tem que ser o maior possível. O que é que se chama isso, pessoal? Máximo divisor comum, ok? Então, nós precisamos do máximo divisor comum entre 280 e 160. Então, bora lá. Como é que a gente tira o MMC de dois números aqui? Eu tenho aqui 280, eu vou fatorar aqui o 280. 280 por 2 dá 140, por 2 dá 70, por 2 dá 35, por 2 não dá, né, gente? Porque ele é ímpar. Então, dá por 3 também não, dá por 5, né? Por 5 dá 7 e 7 por 7 dá 1. Ou seja, eu decompus aqui o 280, né, em fatores primos. Esse processo se chama fatoração. Então, eu tenho aqui 2 elevado ao cubo vezes 5 vezes 7. Eu escrevi o número 280 como um produto de números primos, de fatores primos. 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Vou fazer agora a mesma coisa com o 160, ok? Vou aqui fatorar o 160. Então, 160 por 2 dá 80, dividido por 2 dá 40, dividido por 2 dá 10, opa, dá 20, né, galera? Dá 20, foi mal, 40 por 2 dá 20, por 2 dá 10, por 2 dá 5, o 5 não dá por 2, não dá por 3, dá por 5, né? Que dá 1 aqui. Então, como é que fica o 180 decomposto em fatores primos? 2 elevado, 1, 2, 3, 4, 5 a 5, vezes 5, ok? Agora, o que é que nós temos aqui? Quem vai ser o MDC? Né? Então, o MDC entre 160 e 280, ele vai ser formado pelos fatores comuns aqui, com o menor expoente. Então, eu tenho aqui 2 ao cubo vezes 5 vezes 7, e aqui eu tenho 2 à quinta vezes 5. Então, o 2 aparece aqui em ambos, vou pegar com o menor expoente, então 2 ao cubo. E o 5 aparece em ambos aqui, obviamente com o mesmo expoente, então assim. Então, esse vai ser o MDC, o máximo divisor comum. 2 ao cubo é 8, 8 vezes 5 dá 40. Então, o maior número que é divisível, que divide 280 e 160 é o 40. Então, ele é o máximo divisor comum. Então, significa que o nosso quadrado, ele vai ter os lados, né, medindo 40 centímetros, ok? Então, a gente vai pegar essa placa aqui e vai dividir em quadrados de
lado 40 centímetros. Agora, nós queremos saber qual a quantidade de peças, quantas peças a gente vai obter nesse processo. Para isso, pessoal, a gente tem que calcular a área do retângulo, né, e a área do quadrado e dividir. Então, quem vai ser a área do retângulo? A área do retângulo vai ser 280 vezes 160. Então, 280 vezes 160. A área é o quê? Base vezes altura. É isso? Então, quanto é que dá? 280 vezes 160. Vou pegar aqui 28 vezes 16. 6 vezes 8, 48. Vai 4. 6 vezes 2, 12. E 4, 16. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 8. 6 e 8 dá 4, né? Dá 14. Vai 1. 1 e 1, 2. E 2, 4. Então, 448. 448. E acrescenta aqui os dois zerinhos. Isso aqui é a área do retângulo, perfeito? Agora a gente vai calcular a área do quadrado. Quem vai ser a área do quadrado? Vai ser 40 vezes 40, né? Então a área do quadrado vai ser 40 vezes 40, 4 vezes 4, 16, acrescentando aqui dois zerinhos, 1.600 centímetros cúbicos. Então a área do retângulo é 44.800 centímetros cúbicos. A área do quadrado vai ser 1.600 centímetros, na verdade quadrados, né, pessoal? Centímetros quadrados, é área, não é volume. Então, qual é o número de quadrados que a gente vai ter? É só dividir a área do retângulo pela área do quadrado. Então, vai ser o quê? 44.800 dividido por 1.600. Aí, de cara, a gente já cancela aqui os dois zerinhos e vamos dividir 448 por 16. Quanto é que vai dar isso? 448 dividido por 16. Deixa eu arrumar o espacinho aqui. Pronto. Eu vou dividir 448 por 16. 44 por 16 dá 2. 2 vezes 6, 12 para 14. 2 vai 1. 2 vezes 1, 2 e 1, 3. Para 4, 1. 12 aqui não dá, eu baixo aqui o 8. 128 dividido por 16, vamos dizer aqui 8. 8 vezes 6, 48 para 48, 0, vai 4. 8 vezes 1, 8 e 4, 12 para 12, 0. Ou seja, 28, né? Então, o número de quadrados, pessoal, vai ser exatamente 28 quadrados, ok? Então, vamos recapitular o que é que a gente fez nessa questão aqui. O João, né, ele tinha uma placa retangular de 280 centímetros por 160 centímetros e ele deseja dividi-la em quadrados iguais com o maior lado possível. Aí ele quis saber quanto vale a área desses quadrados e qual a quantidade de peças. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui, né, a gente pegou aqui o retângulo e a gente quis dividi-lo em quadrados de lado x. Esse x tinha que ser um divisor de 160 e tinha que ser um divisor de 280. E, no caso, o maior divisor possível, ou seja, o máximo divisor comum de 160 e 280. A gente fatorou aqui o 280, encontrando 2 ao cubo vezes 5 vezes 7. Fatoramos aqui o 160, encontrando 2 à quinta vezes 5. O MDC, pessoal, ele vai ser formado por quem? Pelos termos comuns aqui nas duas fatorações com menor expoente. Então, eu tinha 2 ao cubo e 2 à quinta, eu peguei o 2 ao cubo. E tinha o 5 nos dois aqui, eu peguei o 5. O 7 ele não entrou porque ele não está comum nos dois. Ele não é comum no 280 e no 160, ele só aparece no 280. Então eu quero o máximo divisor comum. Então ele teria que estar presente nos dois. Como não está, ele ficou de fora. Então ficou 2 ao cubo vezes 5. 2 ao cubo é 8. 8 vezes 5, 40. Ou seja, o maior lado possível que a gente pode obter aqui do quadrado é 40 centímetros. Encontramos o lado, aí ele perguntou, quanto vale a área desse quadrado? A área do quadrado, pessoal, é 40 vezes 40, né, que é base vezes altura, ou lado ao quadrado, tanto faz, que dá 1.600 centímetros quadrados. Está aqui a área de cada um desses quadrados. E para a gente saber quantos quadrados, né, a quantidade de peças quadradas, a gente tem que pegar a área do retângulo, que foi 280 vezes 160, 44.800, e dividir pela área do quadrado. Ou seja, para a gente ver quantos quadrados cabem dentro da placa retangular. Dividindo aí
a área do retângulo pela área do quadrado, a gente encontrou aqui o número 28, ou seja, 28 placas quadradas a gente pôde obter nesse problema. Tranquilo, pessoal? Então, uma questãozinha com bastante cálculo aqui, né? Mas a ideia é basicamente uma ideia não muito complexa, né? É uma questão de MDC bem interessante aqui. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Na fatoração dos números 300 e 315, quanto vale a soma dos fatores primos em comum? Então, aqui também nós temos que pegar os fatores primos comuns a ambas as fatorações. Então, vamos fatorar aqui o 300. Fatorando aqui o 300, ele dá por 2, né? Dá 150. Por 2 dá 75. Aí 75 já não dá por 2, mas dá por 3, né? Por 3 dá 25. 25 agora dá por 5, que dá 5. E por 5 de novo, que dá 1. Então, como é que ficou a fatoração aqui? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5 ao quadrado. Então, quem são os números primos aqui? 2, 3 e 5. Vamos agora para o 315. Vamos fatorar aqui o 315. Evidentemente, ele não dá por 2, porque ele é ímpar, mas dá por 3, né? Como é que eu sei que um número é divisível por 3, pessoal? Só recapitulando aí, se você somar os algarismos dele e der um número divisível por 3, ele é divisível por 3. Se eu somar aqui, ó, 3 mais 1, 4, mais 5, 9. 9 é divisível por 3, então esse número também é. Ok? Então, 315 dividido por 3 dá 105. 105 continua sendo divisível por 3, né? Então, que dá 35. 35 agora não é divisível por 3, mas é divisível por 5. 35 por 5 dá 7, e 7 só é divisível por 7, né? Que dá 1 aqui. Então, o que é que nós temos? Eu tenho 3 ao quadrado vezes 5 vezes 7. Então, quais são os fatores primos em comum desses dois números? Então, o que é que a gente tem aqui? O 2 só aparece no 300, então ele não entra. O 3 aparece nos dois, então beleza, vamos aqui somar, né? O 3 mais quem? O 5 aparece nos dois, então soma aqui com o 5. O 7 só aparece no 315, então ele não entra. Eu quero apenas os primos em comum. E os primos em comum nas duas fatorações são o 3 e o 5. 3 mais 5 igual a 8. A opção correta aqui é o item C. Tranquilo, pessoal? Então, a gente fatorou o 300, fatorou o 315 e somamos os fatores primos em comum. Quem são os fatores primos em comum? Apenas o 3 e o 5, ó, que estão nos dois aqui. O 2 só está no primeiro aqui e o 7 só está no segundo. Então, eles não são comuns a ambas as fatorações. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. No alto da torre de uma emissora de televisão, duas luzes piscam com frequências diferentes. A primeira pisca 15 vezes por minuto e a segunda pisca 10 vezes por minuto. Se num certo instante as luzes piscam simultaneamente, após quantos segundos elas voltarão a piscar simultaneamente? Então essa questão aqui, pessoal, ela é uma questãozinha bem interessante, envolvendo mínimo múltiplo comum, perfeito? Vamos aqui representar o espaçamento aqui de 5 em 5, certo? Vou mostrar para vocês aqui por que é um problema de mínimo múltiplo comum. Então, observe, eu vou chamar aqui, né? Eu tenho duas luzes, eu vou chamar aqui a primeira luz e B a segunda luz. Então, veja, é dito no problema que elas piscam, né, num mesmo instante, simultaneamente. Aí ele quer saber após quantos segundos elas vão voltar a piscar simultaneamente. Então, eu vou pegar aqui a luz A, que ela pisca de 15 vezes por minuto, né? Então, se ela pisca 15 vezes por minuto, eu tenho aqui 60 dividido por 15, vai dar 4, né? Então, ela pisca de 4 em 4 segundos. Então, ela vai piscar o quê? Ela vai piscar. Então, aqui em cima, ela vai piscar 4 segundos. Depois, ela vai piscar em 8 segundos. Depois, no 12.
depois 16, depois 20, depois, no caso aqui, deixa eu representar aqui em escala, né? Vou ficar bonitinho aqui. Ela vai piscar aqui no 4, depois no 8, depois no 12, então mais próximo aqui do 10, depois no 16, deixa eu... Então ela vai piscar no 16, depois ela vai piscar aqui no 20, depois no 24, depois no 26, no 28, melhor dizendo, né? No 32 e assim sucessivamente, pessoal. Depois no 36 e depois no 40. E 44 e 48 e assim sucessivamente. Ou seja, ela pisca 15 vezes por minuto, significa que 60, que é o tempo em segundos, né? 60 dividido por 15 dá 4, então ela vai piscar de 4 em 4 segundos. A luz B, né, que é a segunda luz, ela pisca de 10 vezes por minuto, né? Então 60 dividido por 10 dá 6. Então ela pisca a cada 6 segundos. Então aqui ela vai piscar aqui no 6, depois vai piscar aqui no 12, ok? Ela vai piscar depois no 18, depois no 24 e assim sucessivamente. Depois no 30, depois no 36, depois no 42, ou seja, a cada 6 segundos ela vai estar piscando. Então veja, elas piscaram juntas no mesmo instante, que eu chamei de instante zero. Quando é que elas vão piscar juntas de novo? No 12, ó. 12 segundos depois. Por quê? Porque a luz A ela vai ter piscado 3 vezes e a luz B vai ter piscado 2 vezes. Okay? Esse problema aqui a gente poderia resolver da seguinte forma: como eu quero o menor tempo em que elas vão piscar de novo, eu quero o mínimo múltiplo comum, então MMC, entre esses dois números, que no caso aqui são o quê? São o 4 e o 6. E o menor múltiplo comum de 4 e 6 é 12, ok? E como é que a gente encontra o MMC? Na questão anterior, a gente encontrou o MDC, né? Então, o processo de encontrar o MMC é basicamente o seguinte: a gente fatora os dois números, vou fatorar aqui o 4 e o 6, só que a gente fatora junto, pessoal. A diferença do MMC para o MDC é que a gente vai fatorar os dois números juntos. Então, aqui, dividido por 2, 4 por 2 dá 2, 6 por 2 dá 3. Aqui ainda dá para dividir por 2, né? 2 por 2 dá 1, o 3 não divide, repete. E agora só dá para dividir por 3, então dividido por 3 dá 1. Quando chegou aqui todo mundo 1, a gente finalizou aqui a fatoração. Então aqui ficou 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado é 4, 4 vezes 3 dá 12. Ok? Então elas vão voltar a piscar simultaneamente 12 segundos após o primeiro instante. Ou seja, a cada 12 segundos elas vão estar piscando simultaneamente. Então elas piscaram aqui em 12, vão piscar de novo no 24, ó, vão piscar de novo no 36, evidentemente elas vão piscar de novo lá no 48, tranquilo? Então isso aqui é um problema de mínimo múltiplo comum. Evidentemente eu só fiz aqui essa linha temporal para mostrar para vocês como é o procedimento. Mas, na prática, problemas de mínimo múltiplo comum, o que é que você faz? Você identificou que é o mínimo múltiplo comum, identifica quais são os números, você tira o MMC entre eles. No caso aqui, a pegadinha qual é? Porque ele disse que a luz pisca 15 vezes por minuto. Não significa que ela pisca a cada 15 segundos, não. Aí você tinha que dividir o minuto por 15 e encontrou 4 segundos, que é o tempo, né, que ela demora para piscar. Então ela pisca de 4 em 4 segundos. Do mesmo jeito, a outra que pisca 10 vezes por minuto. Você pega o 60 dividido por 10, deu 6 segundos. Significa que ela pisca a cada 6 segundos. Então, para a gente descobrir o instante em que elas vão piscar de novo, então é só você tirar o mínimo múltiplo comum entre os tempos, que no caso 4 e 6. Encontramos aqui 12 segundos
é o menor instante, né, que elas vão piscar novamente junto. Então elas vão piscar, na verdade, de 12 em 12 segundos. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. O cometa A é visto a olho nu na Terra, né, a olho nu da Terra, de 72 em 72 anos. Um outro cometa é visível a cada 40 anos. E um terceiro cometa é visível a cada 90 anos. Se no ano de 1956 os três foram vistos a olho nu da Terra, em que ano tal fato tornará a ocorrer pela próxima vez? Então essa questão aqui, pessoal, também é uma questão de mínimo múltiplo comum. Uma vez que os três cometas eles vão ser vistos simultaneamente numa certa data, que no caso aqui foi o ano de 1956, quando é que eles vão ser vistos de novo? Então veja, o cometa A ele vai ser visto de 72 em 72 anos, cometa B de 40 em 40 anos e o cometa C de 90 em 90 anos. Então, quando é que eles vão ser vistos de novo? É só a gente tirar o mínimo múltiplo comum aqui entre 40, 72 e 90, ok? Então, o que é que nós temos aqui? Essa questão, pessoal, é exatamente a mesma ideia da questão anterior, ok? Onde a gente vai ter aqui uma linha temporal. Então, aqui 1956 é a data zero, onde eles foram vistos. Então, o cometa A vai ser visto depois 72 anos, o cometa B vai ser visto depois 40 anos, o cometa C vai ser visto depois 90 anos. E assim sucessivamente. Aí você vai somando, né, 72, 72, 72, 40, 40, 40, 90, 90, 90. Vai chegar lá na frente uma data que eles vão ser vistos novamente. E essa, qual é a menor data que nós temos? Vai ser o mínimo múltiplo comum desses três números, 72, 40 e 90, ok? Evidentemente que a gente tem que somar com 1956 aqui. Vamos lá. Então vamos fatorar aqui esses caras, né? O menor número aqui que divide algum deles é o 2, 40 por 2 dá 20, 72 por 2 dá 36 e 90 por 2 dá 45. Ainda dá para dividir por 2, 20 por 2 dá 10, 36 por 2 dá 18, 45 não dá para dividir por 2. 10 por 2 dá 5, 18 por 2 dá 9, 45 continua aqui. Agora vamos, o menor número aqui é o 3, né? 5 não divide, mas o 9 divide. 9 por 3 dá 3 e 45 por 3 dá 15. Ainda dá para dividir por 3 aqui, né? Então a gente tem 5, não divide, 3 por 3 dá 1, 15 por 3 dá 5. Agora só tem o 5, né, pessoal? Então 5 por 5 dá 1, 1 aqui repete e 5 por 5 dá 1. Então chegamos ao final da nossa fatoração. 2 ao cubo, opa, escrever aqui, 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. Isso aqui nada mais é do que 2 ao cubo é 8, 3 ao quadrado é 9 vezes 5. Então o que é que a gente tem aqui? 8 vezes 5, 40. 40 vezes 9 dá 360. Então, vai demorar 360 anos, pessoal, para que esses cometas sejam vistos, né, juntos novamente, ao mesmo tempo. Então, agora é só a gente somar, né, o 1956 mais 360. Quanto é que dá isso? 1956 mais 360, 6 mais 0 dá 6, 5 e 6 dá 11, vai 1, 1 e 9, 10 e 3, 13, vai 1, 1 e 1, 2. Ou seja, esses três cometas vão ser vistos novamente ao mesmo tempo, simultaneamente, em 2316, né? No ano de 2316. Então aqui, pessoal, um probleminha de mínimo múltiplo comum, né? A gente tirou o MMC de 72, 40 e 90 e encontramos o número 360. Partindo do ano de 1956, que foi a data zero do nosso problema, a gente encontra 1956 mais 360, o ano de 2316, que é quando eles vão ser vistos novamente. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Questão 55 diz, o número de fitas de vídeo que Marcela possui está compreendido entre 100 e 150. Grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 20 em 20, sempre resta uma fita. Aí ele quer saber a soma dos três algarismos do número total de fitas que ela possui.
Então essa questãozinha aqui, pessoal, é uma questão super interessante. Prestem bastante atenção aqui como é que a gente resolve esse problema. Eu vou chamar aqui N o número de fitas, certo? Número de fitas. Quando ele diz que agrupando de 12 em 12, de 15 em 15, 20 em 20, sempre resta uma fita, significa o quê? Se eu dividir N por 12, vai dar aqui um quociente Q1, que eu não sei, e vai restar 1. Do mesmo jeito, se eu dividir aqui o N por 15, vai dar um quociente Q2 e vai deixar resto 1. E se eu dividir esse N por 20, vai deixar aqui um resto Q3, um quociente Q3 e um resto 1. Então, o que ele disse aqui? O número de fita de vídeo de Marcela está compreendido em 100, 150, beleza. Grupando-as de 12 em 12, ou seja, dividindo de 12 em 12, resta 1. Dividindo de 15 em 15, resta 1. E dividindo de 20 em 20, resta 1. Ou seja, N dividido por 12 dá um quociente que eu não sei, resta 1. N dividido por 15 dá um quociente que eu não sei, resta 1. N dividido por 20 dá um quociente Q3 que eu não sei e resta 1. Eu posso reescrever essas expressões da seguinte forma, pessoal. O meu N aqui vai ser o quê? O quociente vezes o divisor mais o resto, né? Então vai ser o quê? 12Q1 mais 1. Do mesmo jeito, com um 15 aqui, vai ser o quê? Quem vai ser o meu N? 15 vezes Q2 mais 1. Então, 15 vezes Q2 mais 1. E aqui, em relação ao 20, o meu N vai ser o quê? 20 vezes Q3 mais 1. Muito bem, o que é que a gente faz agora? Agora eu vou pegar esse 1, pessoal, e passar para o lado esquerdo aqui. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu vou ter N menos 1 igual a 12Q, N menos 1 igual a 15Q2, né? Q1, Q2, N menos 1 igual a 20Q3. O que é que significa isso? Deixa eu até circular aqui. O que nós estamos dizendo aqui, pessoal, é que esse N menos 1 é múltiplo de 12, N menos 1 é múltiplo de 15 e N menos 1 é múltiplo de 20. Dá para entender isso? Vamos lá. Quando ele diz que a Marcela, né, possui um número de fitas que está entre 100 e 150, agrupando elas de 12 em 12, ou seja, dividindo por 12, dividindo por 15 ou dividindo por 20, deixa resto 1. Então, N dividido por 12 deixa resto 1, N dividido por 15 deixa resto 1, N dividido por 20 deixa resto 1. Esse Q1, Q2 e Q3, pessoal, não nos interessam por enquanto. Então, a gente reescreve aqui da seguinte forma. O dividendo, ele é formado pelo quê? Quociente vezes o divisor mais o resto. Ou seja, no caso aqui, o N vai ser 12 vezes Q1 mais 1. No caso aqui, 15 vezes Q2 mais 1. E nesse terceiro caso, 20 vezes Q3 mais 1. Passando o 1, né, para o primeiro membro, N menos 1 é igual a 12Q1, N menos 1 é igual a 15Q2 e N menos 1 é igual a 20Q3. Significa, então, que esse N menos 1 é múltiplo do 12, do 15 e do 20. Então, o que é que a gente tem que fazer? Vamos tirar o mínimo múltiplo comum de 12, 15 e 20. Então, o que é que a gente tem aqui? Como é que a gente tira o mínimo múltiplo comum, pessoal? Fatorando os números, né? Então, eu vou fatorar aqui o 12, o 15 e o 20. Dividido por 2 aqui, né? Dá 6, o 15 não dá e o 20 dá 10. Dividido por 2 dá 3, aqui o 15 e aqui 5. Agora, dividido por 3, né? Aqui dá 1, aqui dá 5 e aqui dá 5. E dividido por 5, 1, 1 e 1. Então, significa que o mínimo múltiplo comum aqui de 12, 15 e 20 vai ser o quê? 2 vezes 2, 4, né? 4 vezes 3 vezes 5. Ou seja, 4 vezes 3 dá 12 vezes 5, 60. Então, pessoal, o que é que nós temos aqui? Esse N menos 1, né, o menor, esse N menos 1 aqui, ele pode ser o quê? Ele pode ser 60, né, porque ele é o menor múltiplo de
entre 12, o 15 e o 20. Então aqui a gente pode ter que o n-1 pode ser 60, ou ele pode ser 120, ou ele pode ser 180, e assim sucessivamente. Ele pode ser 240, etc. Ou seja, esse n-1, ele vai ser um múltiplo de 60, ok? Porque para ele se enquadrar aqui, para ele ser o menor múltiplo comum de 20, de 15 e de 12, ele tem que ser um múltiplo de 60. Então, esse n, ele pode assumir vários valores de acordo com esse problema aqui. Então, qual é o valor que a gente vai escolher? Você pergunta. Aí é que entra essa informaçãozinha aqui, pessoal, ó, que o número de fitas está entre 100 e 150. Se você observar aqui as opções, o 60 aqui não dá, né? Porque se eu passar o n somando aqui, vai dar 61. Não está nesse intervalo aqui. n-1 igual a 120, aqui dá certo, né, pessoal? Por quê? Porque aí a gente vai encontrar o n, né? N vai ser igual a 120 mais 1, 121. Essa daqui é uma possibilidade. n-1 igual a 180, já não dá porque fica fora do intervalo aqui, né? Porque o n seria 181. E aqui 240, evidentemente, também está fora, daria 241. No caso, pessoal, é para você entender o seguinte, o n, de acordo com os dados do problema, desconsiderando aqui o intervalo de 100 e 150, esse n pode assumir infinitos valores. Como é que a gente sabe um valor específico dele? Aí é onde entra a informação que ele tem que estar entre 100 e 150. Então, o n pode ser 61, pode ser 121, 181, 241. No caso do nosso problema, como tem que ser entre 100 e 150, o n vale 121. E a questão pede o quê? A soma dos três algarismos, né? Então, eu vou ter aqui 1 mais 2 mais 1, que vai dar 4. Opção correta aqui, o item B, né? Que está na posiçãozinha errada aqui, né? Aqui no caso, vamos organizar aqui, que está meio estranho aqui. Aqui seria o B, então aqui seria o C, aqui o D e aqui o E. Então, a opção correta aqui é o 4, né? Que está na posição do item C. Então, pessoal, vamos recapitular de novo esse probleminha aqui, que é um problema bem interessante. A gente pegou aqui e escreveu o N, né, como sendo 12Q1 mais 1, 15Q2 mais 1 e 20Q3 mais 1. Passamos para o lado esquerdo aqui o mais 1, então ficou N-1 igual a 12Q1, N-1 igual a 15Q2, N-1 igual a 20Q3. O que é que significa? Que esse N-1 é múltiplo do 12, é múltiplo do 15 e é múltiplo do 20. Então, o menor múltiplo comum, né, dos três aqui, a gente encontrou sendo o nosso 60. Né? Agora, lembrando que o n, então, o n-1 é um múltiplo de 60. Então, o n-1 é um 60, ou 120, ou 180, ou 240. Ele tem infinitas possibilidades. Como o intervalo tem que estar entre 100 e 150, a única opção correta seria que o n-1 era igual a 120. Daí a gente encontra que o n, né, 120 mais 1, 121. E somando os seus algarismos, a gente encontrou o valor aqui 4, beleza? Questãozinha bem interessante, deem uma olhada com bastante carinho nessa questão aqui, que ela é bem interessante. Vamos para a próxima questão. Se o triângulo ACD é retângulo e isósceles, então o ângulo BCD mede. O ângulo BCD, pessoal, é esse ângulo aqui, ó. BCD, é esse ângulo aqui, ó, que eu marquei de verde, ok? Muito bem. O que é que ele quer dizer com o triângulo ACD, retângulo e isósceles? O triângulo ACD é esse, ó, ACD. Ele é um triângulo retângulo, tá aqui o ângulo reto. Significa, então, que esse lado aqui é congruente a esse, ou seja, tem a mesma medida. Se esses dois ângulos esses dois lados têm a mesma medida, pessoal, esse ângulo aqui, que eu vou chamar aqui de X, é igual a esse ângulo aqui, que eu vou chamar de X. Tranquilo? Então, como ele é isósceles, então ele tem dois lados iguais e tem os dois ângulos aqui iguais. Sabemos que a soma dos ângulos internos
de um triângulo, pessoal, é exatamente igual a 180 graus, ok? Todo triângulo, se você for somar os ângulos internos dele, tem que dar 180 graus. Ou seja, se eu somar aqui x mais 90, então x mais 90 tem que dar 180 graus. Então x mais x é 2x, aqui o 90 passa para o outro lado diminuindo, então 180 menos 90, portanto 2x é igual a 90, consequentemente o x é 45 graus. Perfeito? Evidentemente isso aqui dá para você fazer de cabeça, né? Uma vez que eu tenho que a soma desses três ângulos é 180 graus, se aqui é 90, esses dois tem que somar 90, né? 90 dividido por 2, 45. Muito bem, encontramos aqui o x. Agora vamos encontrar aqui essa outra parte que eu vou chamar aqui de y, vou até mudar a cor aqui. Aqui eu tenho outro triângulo, pessoal, o triângulo ABC. Também é um triângulo do tipo quê? Retângulo. Obviamente, a soma dos seus ângulos tem que dar 180 graus. Então, se eu somar y mais 30 mais 90, então y mais 30 mais 90 tem que dar 180 graus. Então, y 30 mais 90 120, então y mais 120 é igual a 180, consequentemente o y vai ser 180 menos 120, y igual a 60 graus. Aqui, evidentemente, você poderia fazer de cabeça, né? Eu tenho aqui o triângulo ABC. Se eu tenho um ângulo de 90 graus, o outro de 30, esse cara aqui, obviamente, tem que ser de 60 graus. Beleza? Então, o ângulo BCD, pessoal, o ângulo BCD vai ser x mais y, né? Ou seja, vai ser 45 mais 60, que dá 105 graus, a opção correta aqui, né, é o 105 graus. Engraçado que aqui as posições aqui, a opção item C, né, que tá tudo misturado aqui. Interessante. A, B, C, D e E, né? Vai ser a opção correta, o item C, que é o nosso ângulo aqui. Tranquilo, pessoal? Então, a informação crucial dessa questão aqui, na verdade, algumas informações importantes. Um triângulo isósceles, né, ele tem dois lados iguais, né, dois lados com medidas iguais, consequentemente ele vai ter dois ângulos iguais. E que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. E isso aqui é importante, pessoal, porque sabendo que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, você consequentemente sabe a soma dos ângulos internos de qualquer outro polígono, porque todos os outros polígonos, eles podem ser decompostos em triângulos. Então você sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, qualquer outro polígono, né, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono e assim sucessivamente, você tem como descobrir a soma dos ângulos internos dele simplesmente com base nisso aqui. A gente vai ver em questões aqui posteriores como é que a gente determina a soma dos ângulos internos de figuras planas com mais de 3 lados. Vamos para a próxima questão. Questão 57 diz o seguinte: se um polígono é regular e tem 10 lados, então cada um dos seus ângulos internos mede. Pronto, o que eu acabei de falar, né? Eu tenho um polígono de 10 lados, o que é um polígono regular, pessoal? Primeiro de tudo, polígono regular, ele tem a seguinte característica: é regular. Ele tem lados congruentes. O que é que significa isso, pessoal? Que os lados têm medidas iguais, ok? E, consequentemente, tem ângulos congruentes. O que é que significa isso, pessoal? Que os ângulos têm medidas iguais, beleza? Então, pronto. Basicamente, o nosso polígono regular, ele tem essa característica. Ele tem os lados congruentes, tem medidas iguais, e tem ângulos congruentes, ou seja, medidas iguais. No caso aqui, o nosso polígono tem 10 lados, ele é um decágono, ok? Então, a gente vai ter aqui um polígono, vou desenhar aqui de forma meio genérica, ok? O nosso polígono aqui. Então, ele vai ter aqui 10 lados de medidas, né? Vou chamar aqui de A, certo? Ele vai ter os 10 lados de medida A.
e os ângulos internos. Todos os ângulos internos vão ser iguais e o que ele quer exatamente quanto é que mede cada um dos ângulos internos. Agora a gente vai usar aqui a questão do triângulo, né? Um triângulo, a gente sabe que a soma dos ângulos internos, eu vou chamar aqui SI, é 180 graus. Se eu pegar aqui um quadrilátero, pessoal, um quadrilátero eu posso dividir em dois triângulos usando aqui uma diagonal, certo? Deixa eu fazer o desenho aqui com mais propriedade. Então, vou pegar aqui um quadrilátero qualquer. Eu divido ele em dois triângulos, ó. Então, ele vai ser o quê? 2 vezes 180 graus, beleza? Porque eu vou chamar aqui triângulo 1, triângulo 2. Como cada triângulo, a soma dos ângulos internos dele mede 180 graus, então um quadrilátero, como ele pode ser dividido em dois triângulos, a soma dos ângulos internos dele tem que ser 2 vezes 180, 360. Se for uma figura de 5 lados, que é o nosso pentágono, 1, 2, 3, 4, 5. Eu posso dividir, pessoal, em 3. Posso dividir em 3 triângulos, ok? Ou seja, a soma dos ângulos internos do pentágono vai ser o quê? Vai ser, vou chamar aqui de S5, vai ser 3 vezes 180 graus. E assim sucessivamente, ok? Então, vamos lá. Eu tenho aqui o S2, é a soma, S4, na verdade, né? É a soma dos ângulos internos de um quadrilátero. Então, aqui, vou chamar aqui, o I é o número de lados. Então, S3 é 180 graus, S4 é 360, S5 3 vezes 180 dá 540 e assim por diante. Ou seja, de uma maneira geral, SI vai ser o quê? Né? Na verdade, SN, eu vou chamar aqui SN. SN, né? Soma dos ângulos internos de uma figura de N lados. Vai ser, ó, por exemplo, o quadrilátero tem 4 lados e ele pode ser decomposto em 2 triângulos. O pentágono tem 5 lados, ele pode ser decomposto em 3 triângulos. O hexágono, S6, vai ser decomposto em 4 triângulos e assim por diante. Ou seja, vai ser N menos 2 vezes 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de um polígono vai ser, né, o número de triângulos que ele pode ser decomposto vezes 180 graus. Uma vez 180 é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Essa fórmula aqui é bem importante, pessoal, certo? Então, é só você pegar o polígono e decompor esse polígono em triângulos. E dá para decompor ele em quantos triângulos? É só você diminuir em 2 unidades o número de lados dele. Então, no caso do nosso polígono de 10 lados, o nosso S10 aqui vai ser o quê? 10 menos 2 vezes 180. Ou seja, o nosso S10 vai ser 8 vezes 180, né? 8 vezes 180. 180 graus. Então, quanto é que vai dar a soma de todos os ângulos? 8 vezes 180, deixa eu fazer aqui a multiplicação. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 1, 8 e 6, 14. 1440 graus é a soma dos ângulos internos do nosso decágono. Só que não é isso que a questão está pedindo, né? A questão quer saber quanto é que mede cada um dos ângulos internos. Aí, pessoal, é só pegar esse número e dividir pelo número de lados. Então, o ângulo interno do nosso decágono vai ser 1440 dividido por 10, que vai dar 144 graus, que é a opção correta aqui do nosso item A. Tranquilo, pessoal? Então, veja, o que é que a gente fez aqui? A gente sabe que um polígono, a soma dos ângulos internos dele tem a ver com a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, a gente viu aqui, um polígono ele pode ser decomposto em triângulos. Então, um quadrilátero que tem 4 lados pode ser decomposto em 2 triângulos. Um pentágono pode ser decomposto em 3 triângulos. É sempre você pegar o número de lados e diminuir 2, ok? Então, se eu quiser saber a soma dos ângulos internos de um polígono, vai ser o quê? N menos 2, né, que é o número de lados, menos 2, que aí vai dizer o número de triângulos que ele pode ser decomposto, vezes 180 graus. No caso do nosso decágono,
10 menos 2, 8. 8 vezes 180, 1440, que é a soma dos ângulos internos desse polígono. Como ele é regular, todos os ângulos internos dele têm a mesma medida. É só pegar o 1440 e dividir por 10, que deu 144 graus, ok? No caso de um quadrilátero, se você quiser saber qual é a medida do ângulo interno do quadrilátero regular, que é o quadrado, né? Que é o retângulo, no caso, que é o quadrado, no caso, né? Que tem os lados iguais e os ângulos iguais. É só pegar 360 dividido por 4, que dá 90. E assim por diante. Tranquilo? Vamos para a próxima questão. Analise o seguinte polígono e determine o valor do ângulo alfa. Aqui, pessoal, eu tenho um quadrilátero que eu sei que deve medir, né? A soma dos seus ângulos internos deve medir 360 graus. Eu tenho duas maneiras de resolver esse probleminha aqui, certo? Primeiro, eu posso usar uma propriedade dos quadriláteros que diz que se eu somar aqui, né? No caso aqui é um trapézio essa figura, certo, pessoal? Se eu somar aqui esses dois, tem que dar 180 graus. Se eu somar esses dois aqui, tem que dar 180 graus, ok? No caso aqui é 90 mais 90, ó, dá 180. Consequentemente, 64, vou chamar isso aqui de x. 64 mais x tem que dar 180 graus, né? Uma vez que a soma dos ângulos internos é 360. Então dá para descobrir logo que o x é 180 menos 64. X é igual a 116 graus, ok? E onde é que isso chega a nos ajudar? Agora eu sei, ó, se eu somar esses dois caras aqui, tem que dar 180 graus, né? Então, alfa mais x é 180 graus. Então, o x é 116, então alfa mais 116 é igual a 180 graus. Então, alfa é igual a 180 menos 116, alfa é igual a 64 graus. Opção correta aqui, o item B. Essa é uma maneira de resolver, pessoal. Outra maneira de resolver é a seguinte. Observe aqui. Eu tenho que... Aqui eu tenho AB. E embaixo aqui eu tenho... Deixa eu desenhar esse negocinho aqui meio organizadinho. Vou redesenhar aqui essa figura, certo? Aqui eu tenho 64. Aí aqui eu tenho o alfa. Se você observar, pessoal, aqui eu tenho uma reta paralela aqui, né, a essa. Eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esses ângulos aqui, pessoal, são ângulos alternos internos, certo? O que é que significa isso? Que esse cara aqui é igual a esse, ó. Beleza? Esse ângulo aqui é igual a esse. Ou seja, o alfa é igual a 64. Você poderia ter visto essa relação aqui. Duas retas paralelas, uma reta que passa por AB, uma reta que passa por CD, cortadas por uma transversal, que é a reta que passa por AD. E aqui esses ângulos são alternos internos. Significa que eles são iguais. Ou seja, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ou seja, o x aqui era 116, desse cara também é 116, tranquilo? Seria outra maneira de resolver esse problema aqui, mas obviamente usando a questão que você sabe, que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360, também dava para resolver esse probleminha aqui, tranquilo? Vamos para a próxima questão. Flávia percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado ao lado. Se um dos ângulos mede 68 graus, quanto medem os outros ângulos? Ora, pessoal, aqui é um triângulo, a soma dos seus ângulos internos mede 180 graus, ok? Aqui eu tenho 90, aqui é 68, então esse x aqui vai ser o quê? É o que falta para 180, né? Então eu tenho x mais 68 mais 90 é igual a 180 graus. Então, x mais 158 igual a 180 graus. Quem vai ser o meu x? 180 menos 158. X é igual a 22 graus, ok? Evidentemente, a gente poderia fazer
a diferença, né? 90 menos 68, que daria 22, né? Esse ângulo aqui é o complementado 68. O que é que significa isso? É o que falta para 90 graus. Então, a soma desses dois caras aqui tem que dar 90, uma vez que, se esse cara aqui é 90 e a soma dos ângulos internos é 180, a soma dos outros dois ângulos obrigatoriamente tem que dar 90 graus. Por isso que eles são chamados de complementares, que a soma deles tem que dar 90 graus, ok? Então, num triângulo retângulo, se você sabe um dos ângulos aqui, o outro é só subtrair de 90, beleza? Então, o que é que nós temos aqui? Quais são as medidas dos dois outros ângulos, uma vez que ele deu aqui o 68? É o 22 e o 90, né? Que é a opção correta aqui do item D. Tranquilo, pessoal? Vamos para a próxima questão. A solução da equação 3, que multiplica x mais 2 menos 12 igual a 33, está presente em qual alternativa? Então, vamos lá resolver essa questãozinha. É uma equação do primeiro grau. Primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é eliminar esses parênteses. Então, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2 dá 6, menos 12 igual a 33. Então, eu tenho 3x, 6 menos 12 dá menos 6, igual a 33. Passa esse 6 agora somando, eu tenho 3x igual a 33 mais 6, 3x igual a 39. Quem é o meu x, pessoal? 39 dividido por 3, portanto, x é igual a 13. Então, a opção correta aqui é o item D. Tranquilo? Então, a gente chega ao fim desse vídeo, um vídeo bem longo, né, pessoal? Muitas informações. Peguem essas questões e observem de novo a resolução. Caso vocês tenham alguma dúvida, não esqueçam de deixar aí nos comentários que a gente esclarece. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.